E eu espero que o segundo filme, confirmado para o dia 2 de abril de 2026, possa ser melhor do que o primeiro. Ainda mais tendo em vista que a franquia de jogos já tem seus próprios spin-offs, tornando a ideia do filme ter uma franquia própria ter potencial enorme. Muitos meses depois... Olá pessoal, aqui eu estou na minha nova resenha, que é sobre a sequência do filme do Mario de 2023, Super Mario Galaxy, o filme, no qual eu senti forte expectativa de que poderia ser capaz de superar o primeiro filme. Mas, assim como o primeiro filme, ele também recebeu uma divisão polarizada da crítica e do público, com até mesmo alguns fãs mais fervorosos da franquia não gostando do filme contra aqueles que o defendem. E nesse vídeo eu irei dar a minha opinião sobre o filme. Começando pelos pontos positivos. A animação continua com qualidade impressionante. A trilha sonora continua bem feita e nenhuma música licenciada. A dublagem consegue ser ótima. O Yoshi é até fofinho e simpático. A Peach tem seu próprio arco, revelando suas origens. Quanto ao Rei Sapo, que aparece em uma cena específica do filme, eu até achei criativo sua estética de poderoso chefão, vamos dizer assim. Já o filho do chefão do Mario, o Júnior, ele até consegue ser bem feito, e provou ser muito mais perigoso do que o próprio pai. Quanto ao Buck, quero dizer, o Fox McCloud, eu até gostei do personagem. Achei ele legalzinho, mas ele tem uma falha na qual irei contar mais tarde. As cenas de ação conseguem serem bem elaboradas. Agora, os pontos negativos. O primeiro deles, o ritmo acelerado e o foco nas referências aos jogos, ofuscando o desenvolvimento dos personagens, a mesma falha do filme anterior. A nova personagem, a Rosalina, foi muito mal aproveitada, pois como aparece muito pouco, ela só existe mais para enaltecer a vilania do Júnior e fazer o desenvolvimento da Peach funcionar do que como uma personagem de verdade. Quanto ao Toad, senti inveja do Yoshi, foi mais uma ideia de criar uma piada barata. Tanto é que na cena em que os dois tentam salvar Mario e Luigi transformados em bebês do T-Rex, não há muito desenvolvimento dos dois se tornando amigos, com o cogumelo pedindo desculpa ao dinossauro por sentir inveja dele. E a cena do T-Rex com Mario e Luigi bebês parece que só está aí para preenchimento do que para crescimento dos personagens. A subtrama de romance do Mario não foi muito bem trabalhada. E o Fox McCloud nem sequer é um personagem do Mario para aparecer em um filme do Mario, junto com certos personagens da Nintendo que nem do Mario são. Olha que inclusão forçada, pois os próprios jogos e spin-offs do Mario possuem personagens oficialmente espaciais e alienígenas que nem sequer aparecem no filme, mas que seria legal aparecerem, pois tem galáxia no título. Alguns até podem dizer, mas a aparição da raposa no filme é como Donkey Kong no primeiro. Errado! O Donkey Kong é um caso diferente, pois ele é um personagem oficial do Mario, pois o primeiro jogo do Mario foi Donkey Kong de 1981, onde o DK era o principal antagonista de Mario. E sinto muito estragar a diversão dos fãs da Nintendo, mas o criador do Mario, Shigeru Miyamoto, confirmou que não há planos para o universo cinematográfico da Nintendo, e que a ideia do Fox estar no filme foi dos executivos da Illumination, o que já torna a inclusão da raposa no filme muito forçada, pois isso é como imaginar um filme do Bob Esponja, onde aparece o personagem Aang de Avatar Último Mestre do Ar, só porque ambas as produções são da Nickelodeon, mas são franquias separadas. E sim, e existe um ponto importante de se falar, que é do vilão do Mario que tem seu próprio arco, onde ele tenta se tornar bonzinho e foi muito mal trabalhado, pois ele se mostra tentando ficar bom, mas acaba voltando ao lado do mal por influência do filho. E alguns podem dizer, ora, mas a essência do personagem é ser o cara do mal. Sim, mas já existem jogos de esportes do Mario onde ele se dá bem com o Mario, e até nos RPGs onde ele é menos um vilão e mais um anti-herói que faz papel de alívio cômico. E o criador do Mario já confirmou em uma entrevista que os personagens do Mario são como atores em seus próprios papéis. E portanto, o maior vilão do Mario ter um arco de redenção por si só não é uma má ideia, desde que tenha que ser bem trabalhada. Como por exemplo, adicionar detalhes que o motivam a querer se tornar bom, explorar mais suas motivações explicando o porquê de ter sido malvado, e detalhes que humanizam o personagem para que seu arco de redenção seja algo com que o público torça para acontecer. Mas existe um tremendo porém. Ao tentar dar um arco de redenção,
Parece que os roteiristas não sabiam decidir se ele devia ser um vilão com qualidades redentoras como nos jogos, ou se devia ser um monstro completo como no primeiro filme chegou a apresentar. As estrelinhas da Rosalina, as Lumas, são meros alívios cômicos estilo Minions, o que já implica que o filme, que é baseado em um dos jogos mais maduros da franquia Mario, sacrifica o desenvolvimento dos personagens e a profundidade emocional por apelo à nostalgia e piadas amarradas. Assim como o primeiro filme, o segundo filme também possui um roteiro paralelo feito no Japão que trocou as piadas, diálogos e personalidades. Tipo, por exemplo, as estrelinhas, que na versão ocidental chamam Mario de encanador, na versão japonesa chamam de bigode. Isso porque no Japão é muito raro o Mario ser referido como encanador. A inveja do Toad ao Yoshi trocou o tom da inveja como ele está roubando meu espaço para ele é mais fofo do que eu? Um detalhe que o chefão do Mario encolhido ao mostrar uma pintura para os irmãos, com o Luigi apreciando as cores e o Mario na versão ocidental chamando de lixo, e na versão japonesa de péssima obra de arte. Seria essa piada uma indireta à recepção dos próprios filmes? O laço de irmandade da Peach com a Rosalina recebeu mais ênfase, mas a profundidade emocional enfatiza mais o arco da Peach ao invés do filme em si. Portanto, o filme mesmo na versão japonesa está longe de ser 100% o que o filme em si deveria ser. Mas enfim, eu vou dar minha nota para o filme em ambas as versões. Conclusão: Super Mario Galaxy, o filme, apesar de suas tentativas, não foi o grande momento que eu estava imaginando acontecer. Ele ainda tem seus bons momentos e ainda é um filme legal de se assistir. E mesmo que a versão japonesa acabe melhorando em alguns aspectos, não salvou totalmente o filme, pois o filme desperdiçou um potencial muito alto de uma das franquias mais memoráveis de videogame serem adaptadas para uma das mais memoráveis franquias de animações da história do cinema. Era esperado que isso iria acontecer, e considerando que um filme programado para 2028 possivelmente pode ser um filme solo do Donkey Kong, e o terceiro filme bem provável de acontecer, considerando a cena pós-créditos, eu dou as minhas 2 últimas cartadas para esses 2 filmes futuros do Mario darem certo, porque senão, game over. Então, se vocês gostaram, deixem seus likes e... Espere um pouco, eu escutei risadas? Essa não, o meu tesouro no navio naufragado?